Meus amigos e meus irmãos, é uma palavra basicamente vocacional, uma palavra dirigida a todos nós para falar do chamado que todos nós recebemos da parte de Deus. É que é muito tentador da nossa parte, quando nós pegamos a Bíblia para ler um pouquinho as histórias, a história do povo de Deus, é um risco muito grande nós imaginarmos que esses personagens da Bíblia eram pessoas perfeitas, tão perfeitas, que chegam a ser distantes de nós e impossíveis de ser imitadas, né? Às vezes a gente canoniza de tal forma a figura bíblica, que se torna algo distante e inalcançável por nós, e isso obviamente é um desafio, é uma dificuldade, porque afinal é o contrário, a Bíblia quer aproximar o máximo possível a nossa humanidade da divindade de Deus. Então, para isso, a Bíblia se utiliza de figuras comuns, de pessoas comuns, de pessoas normais, e a partir da história normal dessas pessoas, Deus faz uma grande obra. Meus amigos, quando nós ouvimos falar de chamado de Deus, Deus chamou tal pessoa para o servi-lo, é claro que a gente já imagina aqueles fenômenos sobrenaturais, uma voz do céu, né, chamando a pessoa pelo nome, eu preciso de você para fazer isso, para fazer aquilo, e nós imaginamos a aparição de um anjo. Embora os relatos bíblicos, eles se utilizem dessa linguagem do sobrenatural, Deus chama as pessoas no ambiente comum, Deus chama as pessoas desse ambiente em que nós vivemos, e mais, Deus chama pessoas comuns. Deus não fica ali olhando a dedo, fala, essa pessoa é perfeitinha, essa pessoa não tem erro, essa pessoa não falha. Deus chama pessoas com firmeza, mas ao mesmo tempo em alguns momentos fracas. Deus chama as pessoas decididas, mas que em algum momento se encontram em dúvida, angustiadas. Ou seja, Deus chama pessoas semelhantes a cada um de nós. Deus chama as pessoas na história, contextualizadas, pessoas que estão vivendo no seu tempo, pessoas que têm desafios, que têm dificuldades, limitações. O chamado do profeta Isaías, quando Deus chamou Isaías para ser profeta, Deus foi ao encontro do profeta Isaías, e ali tem uma imagem sobrenatural, que nós chamamos daquela mesma linguagem, que eu já falei em outras oportunidades, numa linguagem apocalíptica, de imagens sobrenaturais, cheias de simbologia. A voz se dirige para Isaías, a fumaça cobre todo o templo, e qual é a atitude de Isaías quando Deus aparece para ele? Cobrindo o rosto, né? Deus, os serafins cobrem o Senhor, Isaías vê o Senhor em partes, mas qual foi a atitude de Isaías diante dessa manifestação sobrenatural? Isaías pensou, meu Deus, agora eu vou morrer, porque existia uma tradição antiga, que dizia, que a glória de Deus é tão grande, é tão poderosa, que é avassaladora, que ninguém permaneceria vivo, se estivesse face a face com Deus, tamanho o poder e a grandeza de Deus. Então Isaías pensou, agora é o meu fim, agora eu vou morrer, e ele mesmo se apresenta como um pecador, indigno. Eis que a voz do Senhor se dirige para Isaías, a voz diz assim, e agora? Quem eu vou mandar da nossa parte? Isaías se coloca diante de Deus, e apesar das suas limitações, depois que o Senhor manda brasa na boca de Isaías, porque ele fala que tem uma boca impura, o Senhor purifica a boca de Isaías com fogo. Depois que Isaías escuta o chamado, ele responde, eis-me aqui, envia-me. Essa imagem, meus amigos, da figura humana
que se vê diante de Deus e diz assim: mas eu não sei o que fazer, eu sou pecador, eu sou impuro, eu não consigo, eu não tenho formação, eu sou limitado, eu não sei o suficiente. Da pessoa que reconhece a sua fragilidade, mas a insistência de Deus dizendo: mas eu preciso de você mesmo assim. Esse chamado, minha gente, é para todos, não é só para católico, não é só para evangélico, não é só para cristão ou não cristão. O chamado é para a humanidade. Maior é a nossa disponibilidade em escutar, maior é a possibilidade de mudar a vida e mudar o mundo. Quanto mais pessoas escutam, mais o mundo muda ao nosso redor. Vamos pedir a Deus essa graça, essa bênção, de escutar esse chamado e dizer como o profeta Isaías: aqui estou, Senhor. Assim seja hoje, amanhã e sempre. Amém.